Olá! Quem está na prática clínica sabe, paciente com cálculo na vesícula e no colédoco é um desafio comum. E aí sempre vem aquela dúvida: resolvemos tudo de uma vez ou dividimos em duas etapas? É exatamente isso que vamos analisar aqui, com base no que as evidências mais recentes estão nos dizendo. Então a pergunta que não quer calar é essa: qual é a melhor estratégia? Ir para um procedimento único que resolve tudo de uma vez ou seguir por aquele caminho mais tradicional, separado em dois momentos? A ciência tem jogado uma luz bem interessante nesse debate. Certo, então vamos colocar as cartas na mesa. De um lado temos a estratégia de etapa única. O que é isso? É fazer a colecistectomia laparoscópica junto com a exploração da via biliar ou até uma CPRE ali na hora durante a cirurgia. Tudo resolvido. Do outro lado, o que muita gente ainda faz, abordagem em duas etapas. Primeiro uma CPR para limpar o colédoco e só depois, às vezes dias ou semanas depois, o paciente volta para a cirurgia para tirar a vesícula. São duas filosofias bem diferentes e a gente vai comparar ponto a ponto. Vamos começar pelo lado prático da coisa: eficiência e custo. Como é que essas duas abordagens se comparam no quesito tempo de internação e, claro, no bolso? Num sistema de saúde com recursos contados, essa análise é fundamental. A pergunta é bem direta, né? Qual das duas estratégias otimiza melhor o tempo do paciente dentro do hospital e também os recursos financeiros? A resposta, olha, pode surpreender pela clareza. E aqui já vem o primeiro dado de impacto. Uma meta-análise bem recente de 2023, do grupo do NI, mostrou que a abordagem em etapa única reduz o tempo total de internação em quase 2,7 dias. Isso é muita coisa. Significa que o paciente vai para casa bem mais cedo, o que libera leitos e otimiza todo o fluxo do hospital. E claro, menos tempo de internação significa menos custo. É uma conta direta. A meta-análise de Lu e colaboradores, que foi destacada por Kenny, deixa isso bem nítido. Os custos hospitalares totais são significativamente menores quando se faz tudo em uma etapa só. É uma economia substancial. Bom, eficiência e custos são importantes, mas nada supera a segurança do paciente. Então, vamos agora focar nos riscos imediatos, nas complicações que podem acontecer logo depois dos procedimentos. Então, o ponto crucial é este: qual dessas estratégias oferece menos risco de alguma coisa dar errado ali no pós-operatório imediato? Menos risco de pancreatite, de sangramento? Qual é a mais segura? E aqui a diferença é gritante. A pancreatite pós-CPR é uma das complicações mais temidas, todo mundo sabe. E olha só o que a meta-análise do NIE, de 2023, revelou. O risco de pancreatite é 71% menor na abordagem etapa única. Uma redução enorme. A explicação provável é que a anatomia está menos inflamada e a canulação da papila é mais direta durante a cirurgia. E não estamos falando só de pancreatite. A taxa de morbidade geral, ou seja, somando todas as complicações, como sangramento e infecções, é quase 43% menor no grupo de etapa única. E o melhor de tudo, isso é alcançado sem perder a eficácia. As taxas de sucesso na limpeza dos cálculos são praticamente as mesmas nas duas abordagens. Ou seja, limpa igual, mas com bem menos risco. Agora a gente entra na parte que talvez seja mais crítica e que muitas vezes é deixada de lado: as consequências a longo prazo. A CIPRE, na maioria das vezes, envolve uma esfincterotomia, aquele corte no esfíncter de Oddi. É uma alteração anatômica para sempre. Vamos ver o que isso pode causar anos e anos depois. Porque tirar os cálculos é o objetivo imediato, certo? Mas e o que acontece com esses pacientes daqui a 5, 10 anos? Será que alterar essa barreira natural entre o duodeno e a via biliar não cobre um preço lá na frente? E o primeiro achado é alarmante. Um estudo de coorte do Peng e colaboradores mostrou que pacientes que passaram por esfincterotomia tiveram um risco 4,5 vezes maior de desenvolver abscesso no fígado no futuro. Por quê? Porque sem a função daquele esfíncter, o conteúdo do intestino pode refluir para a via biliar, causando infecções de repetição e colangites ascendentes. E se o dado anterior já era preocupante, este aqui é talvez o mais impactante de todos. Um estudo de Wang e colaboradores, usando um banco de dados nacional imenso, associou a CPP terapêutica com esfincterotomia a um risco 3,13 vezes maior de desenvolver colangiocarcinoma, câncer de via biliar. A hipótese é que a inflamação crônica causada por esse refluxo constante possa ser um gatilho para o desenvolvimento do tumor. Com todos esses dados em mãos, como é que a gente organiza as ideias para tomar a melhor decisão clínica?
Vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Esse quadro resume tudo de uma forma muito clara. A abordagem em etapa única se mostra superior em praticamente todos os pontos. Menor tempo de internação, menor custo, menor risco de pancreatite e, o ponto crucial, evita os riscos de longo prazo da esfincterotomia, porque a exploração da via biliar preserva o esfíncter. Não se cria um problema para o futuro. E olha, essa conclusão não é de hoje. Já em 2014, uma revisão no International Journal of Surgery afirmava que a abordagem em etapa única deveria ser a preferida. A questão toda está na ressalva, onde os recursos e expertise local estiverem disponíveis. E é aí que está o X da questão, que explica por que a abordagem em 2 etapas ainda é tão comum. A etapa única exige mais logística e, principalmente, cirurgiões com treinamento específico nisso. Isso nos deixa com uma pergunta final, para reflexão. Diante de evidências tão robustas sobre eficiência, segurança a curto prazo e, principalmente, sobre os riscos graves a longo prazo, não está na hora de reavaliarmos os protocolos atuais? De considerarmos a abordagem em etapa única como o novo padrão ouro para o tratamento da coledocolitíase? A discussão está aberta.